Deus. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Bom é o Senhor Jesus que nos concede a oportunidade de estarmos aqui na igreja hoje, né? Graças ao bom Deus. Então abra a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 18 e versículo 23. Vamos estar estudando mais uma parábola de Cristo, né? A 10ª parábola de Cristo, lá da série Milagres de Cristo, a 2ª temporada. Nós estamos estudando todas as parábolas de Cristo. Então abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18 e versículo 23. Né? Hoje não estamos conseguindo transmitir ao vivo, mas estamos gravando e depois vamos estar disponibilizando para os irmãos. Graças ao bom Deus. Mateus, capítulo 18 e versículo 23. Esse é um texto que apenas Mateus, dos 4 evangelhos, trabalhou. Então, olha só. Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade, pela bênção e pela graça que temos de estarmos aqui neste lugar. Que a Tua bênção, que a Tua glória venha estar presente em nosso coração e em nossa vida, curando, libertando, transformando, moldando-nos com o Teu poder e com a Tua graça. Ajuda-nos, ó Senhor, em nossas limitações, em nossas dificuldades, para que possamos ser melhores hoje do que conseguimos ser até ontem. Que possamos nos tornar melhores aos Teus olhos do que temos conseguido ser. Tudo conforme a Tua vontade e escolha individual na vida de cada um de nós. Graças te damos por tudo e damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Olha só. Essa parábola aqui, ela tem vários ensinamentos. Vamos explorar alguns deles. De forma resumida, o que o texto fala? O texto fala que havia um rei que tinha servos. Por exemplo, o governador. O rei foi fazer as suas contas e viu que um governador lhe devia 10.000 dinheiros.
Chamou este governador para cobrar a dívida. O governador não tinha como pagar, então o rei, enfurecido por ele ter assumido um compromisso e não cumprir, quis então vender ele, a sua esposa, os filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Lá nos primeiros livros, nos primeiros estudos da Bíblia, que já está disponível inclusive aí no site, eu falo mais sobre a questão da escravidão, que é diferente desta que a gente conheceu nos últimos séculos, né? Que de fato foi um verdadeiro absurdo. Aqui do que o texto está falando é bem diferente, não é a mesma coisa, mesmo que utilize uma palavra bem parecida. Olha só então. Mas aí este governador implorou para que o Senhor, para que o rei tivesse misericórdia, lhe desse um prazo maior, lhe desse um tempo maior. O rei, movido de íntima compaixão, decidiu aceitar e fez com ele um acordo. Saindo dali, este governador se encontrou ele com um prefeito que lhe devia 100 dinheiros. Olha a relação. O governador devia 10.000 para o rei e o rei lhe perdoou. Agora o governador se encontra com alguém que lhe deve 100 dinheiros. E esse governador vai para cima, cobra duramente. O prefeito pede: não, tenha misericórdia de mim, me dê um prazo maior e eu vou pagar. Mas ele diz: não, não vou dar, não vou fazer. E manda prender este prefeito. O que o texto está trabalhando aqui? Primeiro, se a gente olhar para os nossos pecados, observe que o primeiro, o governador, o rei ele propôs vender ele, a mulher e os filhos para pagar a dívida. Amém? Observe que o segundo, o prefeito, ele mandou prender apenas o homem. Veja que a Bíblia está fazendo aqui um lindo paralelo entre a forma como se via no Antigo Testamento, a forma como se via no Novo Testamento, e ela faz um paralelo demonstrando que a Bíblia é uma continuidade e não duas fases distintas. Lá no Antigo Testamento, a gente tem muitos exemplos, como exemplo de Corá, se o nome não é esse, me perdoe, mas que ele se levantou contra Moisés, porque Moisés estava muito velho, estava meio gagá, segundo a visão dele, e que Israel precisava de um novo líder. Quem? Ele. Ele enxerga o problema e vende a solução. Porém, nós estamos aqui no Antigo Testamento, e por isso a punição não cai somente sobre Corá, cai sobre ele e toda a sua família junto. Quando Israel ia invadir as cidades para tomar posse da terra que Deus havia dado, as terras que eram inimigas de Deus, não deveria sobrar ninguém. Todos eram mortos na guerra, sem exceção. Quando a gente vem para o Novo Testamento, Cristo, ele individualiza esta questão. Antes ele falava: e assim eu cobro até a 3ª e 4ª geração. O Antigo Testamento, porque era um momento onde Deus estava lidando com crianças, com pessoas que não possuíam capacidade para discernir o certo do errado, não tinham capacidade de discernir as coisas espiritualmente, vamos dizer assim. Então, Deus não tinha como explicar
tocar no coração dele para ele não fazer isso. Eram meninos, eram crianças. Se não pegar varinha, você não vai educar, né? Já quando vem para o Novo Testamento, aqui nós estamos falando de adultos, de pessoas que têm capacidade de discernir o certo do errado, pessoas que têm capacidade de discernir aquilo que é justo e aquilo que não é. Por isso tem capacidade de receber o Espírito Santo. Aqui já a consequência do pecado não cai mais também sobre a sua família, não cai mais sobre a terceira e quarta geração, como acontecia no passado, mas a salvação é individual, né? Ou seja, e nós vemos isso bem claro aqui nesta parábola, onde o primeiro caso ia ser vendido à mulher, os filhos e a fazenda. Antigo Testamento. Novo Testamento, a punição é individualizada, só aquele que devia foi punido. Então nós temos uma continuidade, um resumo da Bíblia aqui escondido nesta parábola. Porém, ela chama a atenção que o propósito de tudo, de que Deus faz na nossa vida, não é punir. O objetivo de Deus não é te punir. O objetivo de Deus não é te colocar no inferno. O objetivo de Deus não é se vingar, não é te destruir, não é te fazer infeliz. Jesus mesmo disse: eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Ele veio para te fazer feliz. E muitas vezes, para que Ele possa fazer eu e você feliz, Ele tem que ir contra aquilo que eu e você queremos. Porque por vezes nós somos ainda dominados pela carne, escravos do pecado, como ele diz, e por sermos escravos do pecado, somos induzidos ao erro, induzidos a falsas visões, a falsas interpretações. Quer ver? Vemos ali então que este governador, ele foi duramente cobrado pelo rei, ele foi duramente cobrado, quase que perdeu tudo por causa disso, teve misericórdia e ganhou tempo ali para pagar, até a dívida foi perdoada. Aí este governador se encontra com um prefeito, então, que ele devia 100. Ele extremamente preocupado, quem sabe? Eu preciso juntar dinheiro porque este rei me perdoou, mas quem sabe o outro lá que eu estou devendo não vai ter a mesma piedade, então eu preciso juntar dinheiro para pagar as minhas contas. Quando ele chega diante do prefeito, impulsionado por este medo, impulsionado por esta dúvida, impulsionado por esse receio de passar de novo por uma situação de humilhação como essa, ele é extremamente agressivo sobre a vida deste prefeito. Ele é extremamente agressivo sobre a vida deste homem. Estou usando a palavra prefeito e governador apenas para que você se localize melhor na mensagem. Se nós vamos olhar com olhos humanos, esse prefeito ele tinha razão. Ele tinha que ser prudente. Ele tinha que mudar a forma dele de se organizar. Senão daqui a pouco ia acontecer de novo. Esse inclusive é um dos ensinamentos de Cristo, né? Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Era um dos ensinamentos de Cristo. Porém, ao nós aplicarmos aquilo que é justo aos olhos humanos, também tem que ser justo aos olhos de Deus. Porque por vezes a solução dos nossos problemas não é humana, é espiritual. E a forma espiritual, a Bíblia diz que aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Aquilo que é carnal se discerne carnalmente. Há uma separação. Quando há uma separação, quando há esta clara divisão, e aonde o texto ele quer chegar, que 100 dinheiros não ia resolver o problema dele de 10 mil dinheiro. Não ia resolver o problema. Ele precisava literalmente de um milagre. Uma multiplicação do pão da vida, um peixe com umas moedas dentro, uma só não, ia precisar de 10 mil, são 10 mil talentos.
Ia precisar de uns 10 mil peixes com uma moeda em cada um, ou seja, um milagre era ainda mais difícil. A fé ia ter que ser ainda maior. Ou seja, para que a fé seja maior, eu vou ter que ter uma atitude que um ser humano não teria e não tomaria. Eu tenho que me comportar, eu tenho que agir de uma forma que não seria humanamente inteligente. Em outras palavras, a forma que eu vou agir faz oposição à compreensão humana. Porque, humanamente falando, sempre é trevas. E ele precisava fazer oposição a isso. Nós vemos, então, que ele não consegue ter essa visão. Ele, ao invés de confiar em Deus, ele, ao invés de acreditar em Deus, ao invés de ele acreditar nesse milagre, ao invés de ele acreditar, não, eu recebi uma grande bênção na minha vida, então eu tenho que passar esta bênção para frente, porque daí ela se multiplica. Se a bênção chegar em mim e morrer em mim, ela desaparece. É como a semente plantada na terra que não germina, não dá fruto nenhum. Porém, ele se deixa guiar pelo medo, ele se deixa guiar pela dúvida, ele se deixa guiar pela desconfiança e acaba agindo de forma completamente errada por ser guiado pelo medo e não por Deus. É aí que o texto ele quer que a gente chegue, né? Pois assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Nós somos sim ofendidos, perseguidos, as pessoas por vezes falam coisas que os nossos ouvidos não gostam de ouvir, fazem coisas que os nossos olhos não gostam de enxergar, se expressam de formas que o nosso coração não gosta de sentir. Porém, eu quero ser luz e não trevas, porque a Bíblia também diz que a vossa luz resplandeça diante dos homens, ou seja, eu tenho que fazer aquilo que os homens não fariam. Aí eu me pergunto, numa situação dessa, o que é que os seres humanos não fariam para que eu faça? Perdoar a dívida. Nenhum louco faria isso. Tem que pagar 10 mil, tem 100 pila para receber, e vai perdoar os 100 pila ainda? Aí quer morrer. É aí que entra a loucura. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Deus sempre gostou de se manifestar em meio à loucura. Por exemplo, a multiplicação dos pães. Chega Jesus, 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Chega um piazinho com 5 pão e 2 peixinhos. Devia ser uns lambarizinhos, né? Não é assim, peixe, né? Deus diz, é peixinho, é uns lambarizinhos, né? Chega ali com 5 pãezinhos, 5 cacetinhos, 2 peixinhos para rechear, corta ali, eu acho que em 3 partes cada um, para botar no meio, para não comer pão puro. Que miséria, né? Enfim, tu imagina, né? Um cacetinho, com um lambari cortado em 3, esse era o recheio do pão. Aí, os discípulos, Jesus, o que tem é isso. Jesus pega aquilo, abençoa, diz para eles, dividam o povo em 50 e 100. Dividiu. Pegou os 5 pães e os 2 lambari, levantou para cima, apresentou, deu para eles, pica e distribui. Como pica e distribui? Aí eu entendo por quê, que na crucificação de Cristo eles correram. Porque tem situações que é difícil acreditar. O problema é tão grande, a dificuldade é tão grande, a luta é tão grande que é difícil acreditar em um milagre. E Jesus gostava de brincar em meio à loucura. Gostava de ser doido. E eles pegam aquele pão, bom, mais que apanhar a gente não vai. E começa a picar. E aí que começa o milagre. Eles começam a picar. Pica o primeiro cacetinho,
E ele cresce de novo. Pica o primeiro, cresce de novo. Pica de novo e cresce de novo. Né? E assim com os lambari. Né? Todo mundo comeu cacetinho, lambari, até a noite. Ainda sobrou 12 cestos. Né? Em meio a uma loucura. Estava Pedro apavorado, com medo de ser vendido para pagar a dívida. E ele tinha que pagar dele. E ele só fala da dele. Ele não fala que Jesus tinha que pagar também. Ele diz, eu tenho que pagar. Né? O que Jesus diz? Pega a tua vara, vai até o rio e pesca um peixe. Paga a minha dívida e a tua. Mas com lambarizinho? Quem já foi pescar, com varinha, não sei se alguma vez já pegou desse tamanho. Eu não. Tu imagina Pedro. Atira a varinha, primeiro que peixe que vem, quem é que pega? O lambari. Agora paga a minha dívida e a tua. Abre o peixe, o dinheiro está dentro. Peixe comendo moeda. É loucura. É aí que Deus gosta de brincar. Então nós vemos que a luz, ela resplandece nas trevas justamente porque quando a gente fala de fé, e Paulo expressa muito bem isso lá em Hebreus, onde ele fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que nós não vemos. Eu tenho que pagar a minha dívida e vou pagar a minha dívida. Eu só não sei como. Isso é fé. Aí que a fé começa a trabalhar. É você pegar 5 pães, 2 lambarizinhos, olhar para 10 mil pessoas, vai todo mundo comer e sobrar. Isso é fé. Está no meio, pegar 2 milhões de pessoas, levar para o meio do deserto, não levou comida, não levou água, atravessa o Mar Vermelho, quando atravessa, todo mundo começa a ficar feliz da vida, até bater a fome. A hora que bateu a fome e bateu a sede, já acabou os crentes. Já queriam dar um laço em Moisés, de arrancada. Porque nós temos a tendência de sermos muito crentes no momento em que nós estamos de barriga cheia, tranquilo, sem preocupações. A nossa dificuldade de ser um cristão é quando os problemas começam a bater, é quando a barriga começa a sentir fome. Aí a fé já não é a mesma, a confiança já não é a mesma, a perseverança não é a mesma. E para que a gente possa agradar a Deus, nós temos que aprender, então, a ter fé no momento da fome, no momento da necessidade. Que lembra, né? Eles estavam há 3 dias sem comer. E aí chega Jesus, ora por 5 cacetinhos e 2 lambari, distribui. Os caras 3 dias com fome. Isso é fé. Isso é relacionamento. Essa era a atitude que este homem deveria ter feito. Se ele tivesse perdoado esse que lhe devia 100, porque também não tinha condições de pagar, ou tivesse negociado a dívida, tá, então tu me paga em 100 em vez de 1. Pronto. Deus tinha abençoado ele de alguma forma e ele tinha pago o rei e tinha sobrado dinheiro. Por quê? Porque isso é fé. É você agir de forma louca, humanamente falando, mas sábia aos olhos de Deus. O resultado, por ele não agir de forma espiritual, mas ele agir de forma carnal, e carnalmente ele estava certo, carnalmente ele estava certo, carnalmente ele tinha razão, porque o rei ia fazer o mesmo com ele. Por quê? Porque era o justo na época. Porém, aquilo que é justo aos olhos dos homens, nem sempre é justo aos olhos de Deus, e aí que está o problema. O resultado, ele fez o que era justo aos olhos dos homens, julgou pela aparência,
quando ele chegou diante de Deus, foi entregue aos atormentadores. O inferno é o seu novo lar. Ou seja, ele foi para o tormento por causa de 10 mil. Ou, melhor dizendo, foi para o tormento por causa de 100 pila. 100 pila. É preciso que a gente venha olhar para a nossa volta. Poxa, as brigas que eu estou fazendo, valem a pena? As discussões, as encrencas que eu traço, é justo aos olhos dos homens? Amém. Muitas vezes são. Mas a questão é, vale a pena? Que lucro isso está trazendo para você? Que lucro está trazendo para a tua vida? E mais, que vantagem isso está te dando diante de Deus que está vendo todas essas coisas? Porque o texto está dizendo, Deus sempre vai perdoar muito mais a mim e a você do que nós vamos ter que perdoar ao longo da vida. Ele ainda faz a proporção. Deus vai ter que perdoar 10 mil pecados nossos, enquanto nós vamos perdoar no máximo 100. Ou seja, é insignificante diante da quantidade toda. Então o texto, ele conclui chamando a nossa atenção para isso. O Deus lá do Antigo Testamento é o mesmo aqui do Novo Testamento. Há uma continuidade inteligente na Bíblia, muito bem colocada essa parábola, muito bem criada esta parábola, né? Muito bem criada, visando a Bíblia como um todo, e nos chamando a atenção de que aquilo que é justo aos olhos dos homens nem sempre são aos olhos de Deus. E no final, o que vai valer é o juízo de Deus, não dos homens. Então, pense bem nas escolhas que tu toma. Pense bem nas decisões que tu toma ao longo da tua vida. Pense bem. É justo aos olhos de Deus? Vale a pena. Não é justo diante de Deus? Então, quem sabe a gente pode estar perdendo a nossa salvação por causa de bobagens, migalhas. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.